fora do exercício das suas funções. Concepção tal, ademais, teria o condão de eventualmente aniquilar o próprio escopo protetivo da Presidência da República, buscado pela Constituição ao submeter a acusação por crime comum a um juízo prévio, predominantemente político, a ser realizado pelos senhores deputados federais. Afinal, condicionando o processamento do Presidente da República, a autorização da Câmara dos Deputados tem a Constituição justamente a finalidade de proteger a soberania do voto popular, impondo que quem fora eleito pelo sufrágio só seja afastado do exercício do seu mandato com autorização dos representantes do próprio povo. Essa é a razão também pela qual a Constituição Federal elegeu a Câmara dos Deputados para realizar esse juízo político. Eis que se trata da Casa do Congresso Nacional, tradicionalmente associada à representação do povo. É um imperativo constitucional próprio das democracias. Vê-se assim que a Câmara dos Deputados realiza um juízo, já digo eu aqui no voto, predominantemente político, não excluída, portanto, a análise jurídica. Com efeito, afirma a defesa que é manifestamente inepta a denúncia, flagrante a falta de justa causa entre a ausência dos elementos mínimos para a admissão da acusação contra o Presidente da República. Com todo o respeito que me merece o eminente patrono, subscritor da defesa, com sua excelência, eu não posso concordar. A denúncia não é inepta. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia a Michel Miguel Elias Temer Lulia e a Rodrigo dos Santos Rocha Loures pela prática do crime previsto pelo artigo 317 caput, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Crime grave. Por ora, o que temos são indícios de autoria, o que, a meu sentir, enseja o deferimento da autorização. Desde logo, vale salientar que qualquer denúncia parte dos fatos disponíveis sobre a suposta prática do ato delituoso, cuja verdade real será revelada após o fim da instrução criminal, garantindo amplo direito de defesa, o contraditório com a produção de todas as provas em direito admitidas. A questão sobre a qual me debrucei, principalmente, não foi acerca da existência ou não de elementos robustos, indiscutíveis, para condenar o presidente Michel Temer. Limitei-me, então, somente a examinar se há indícios suficientes para o recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. As provas concretas e necessárias para uma condenação são obrigatórias apenas ao final da tramitação do processo, quando do encerramento da obrigatória instrução processual. Mas para o recebimento da denúncia, bastam os indícios suficientes da autoria e da materialidade. É preciso apurar acerca da gravação feita por Joelis de Batista, dono da JBS, que revela fatos graves e que teve o acordo de delação premiado homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É preciso apurar o envolvimento do presidente Temer no suposto recebimento dos R$500 mil, com o envolvimento do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, também denunciado no mesmo inquérito que o presidente. Outro indício. É preciso apurar a regularidade do encontro do presidente Temer em horário inconveniente e a posterior entrega da mala com valor acima referido. Outro indício. Da gravação, é preciso descortinar se o seu conteúdo e os diálogos que ela contém são verídicos para que possam se transformar em provas concretas. Por ora, temos indícios que são sérios o suficiente para ensejar o recebimento da denúncia. Mas, só ao final da instrução processual, com direito a ampla defesa ao contraditório, é que os indícios, transformados ou não em provas concretas, poderão vir a comprometer ou não o presidente da República e ligá-lo ou não a alguma prática delitiva. Estamos diante de indícios suficientes de autoria e materialidade e por tudo que vimos e ouvimos, aspas, não é fantasiosa a acusação, é o que temos e deve ser apurado. Insistindo, a conduta caracterizadora da figura penal consistiria no recebimento da vantagem devida de R$500 mil por intermédio de Rodrigo Rocha Loures, ofertada por Joelis de Batista, proprietário do Grupo JF, tendo sido a entrega dos valores realizada por Ricardo Saldi, executivo do Grupo Empresarial. Ora, são várias pessoas envolvidas e elas têm que ser ouvidas. E sem o devido processo legal, isso não poderá acontecer. Eminentes pares, a presente acusação contra o presidente Michel Temer é grave
e ela não se apresenta inconsistente, frágil, desprovida de força probatória, aptas a possibilitar, pelo menos na minha ótica, que a nossa egrégia Casa Legislativa denegue a necessária autorização para que se instaure um processo penal. Em face de suspeitas e de eventuais ocorrências criminais, nós não podemos silenciar. Estamos tratando tão somente de um pedido que visa admitir ou não a acusação, deferir ou não a acusação para instauração do processo. É necessária a apuração de fatos sob suspeição, que não é nada além de se investigar fatos que serão ou não comprovados. Será este o ônus do Ministério Público, que se desincumbirá ou não de sua principal omissão. Mas, para tanto, necessária a Câmara dos Deputados admitir a acusação e deferir a autorização para a instalação do processo. Neste caso, se afigura impossível a não apuração dos fatos, haja vista a existência de elementos objetivos da tipicidade da conduta. Na denúncia, há a descrição dos fatos com todas as suas circunstâncias, o que preenche o que consta no artigo 41 do Código de Processo Penal e que torna inviável a sua não autorização. Estão demonstrados na denúncia indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, com o preenchimento dos requisitos constantes do artigo acima referido, impondo-se a autorização mormente em face da prevalência nessa fase processual do princípio indúbio pro società. Tudo nos leva à conclusão de que, no mínimo, sólidos indícios existem da prática delituosa. Segundo se extrai do dicionário jurídico da professora Maria Helena Diniz, edição Saraiva, página 954, indício, direito processual penal, vestígio que constitui princípio de prova necessário para se chegar ao conhecimento do fato delicioso, esclarecendo a verdade. Ao julgar o recurso em habeas corpus número 16886 de São Paulo, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, em caso que se aplica analogicamente, citando Júlio Fabrini Mirabete, consignou em seu voto: arremata a lição Júlio Fabrini Mirabete, pontificando que a sentença de pronúncia, portanto, aplica-se analogicamente, na minha visão, o caso, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui-se juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação. Daí a incompatibilidade do provérbio indúbio por réu com ela. É a favor da sociedade que nela se resolve as eventuais incertezas propiciadas pela prova. Quanto à defesa, em relação à autenticidade e à licitude da prova, sustenta a defesa que falta autenticidade à gravação, as folhas 38, e que a mesma seria ilícita. Sobre a autenticidade, com a devida vênia, indícios fortíssimos existem, pois o próprio presidente da República, salvo o melhor juízo, a reconheceu em pronunciamento em rede nacional. Mas não é só. O Supremo Tribunal Federal já decidiu desde 1997, ou seja, há mais de 2 décadas, que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Há um longo elenco de precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, e que culminaram no julgamento da repercussão geral, por questão de ordem, no recurso extraordinário, cujo relator foi o ministro César Peluso, onde definitivamente ficou assentado o seguinte: ação penal, prova, gravação ambiental, realização por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, validade, jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida, recurso extraordinário provido. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Não sou eu que estou dizendo, é o Supremo Tribunal Federal, que vem decidindo isso reiteradamente há 20 anos. Quanto à não violação da intimidade, com todo o devido respeito à figura do presidente da República, não houve qualquer violação de sua intimidade, como sustentado na defesa. O presidente atendeu o interlocutor Joelis Batista por livre e espontânea vontade. Recebeu o interlocutor Joelis Batista na qualidade de presidente da República na residência oficial. Mas recebeu no exercício do cargo e para tratar de assuntos públicos, não republicanos e sobre a política nacional. Nessas circunstâncias, não há nenhum valor ligado à intimidade da pessoa natural do presidente a ser preservado, sendo o conhecimento das informações de evidente interesse público. Só para exemplificar,
tivesse o presidente recebido um amigo seu de Tietê, sua cidade natal, para tratar de assuntos familiares em sua residência particular, aí sim, em tese, haveria tal violação. Mas como visto e amplamente divulgado pelos órgãos de informação, de acordo com o princípio constitucional do direito e dever de informar, nos termos da Constituição da República, não foi isso que se passou. O presidente, repete-se, recebeu Joesley Batista no Palácio Jaburu, residência oficial, tendo o ingresso sido feito sem a devida, necessária e mesmo obrigatória identificação, usando Joesley Batista o nome de Rodrigo, para, na garagem, tratar de assunto público e não de assunto privado. Segundo Alexandre de Moraes, em Constituição do Brasil interpretada, legislação constitucional, prefácio do ministro Celso Mello, aspas, os direitos à intimidade e à própria imagem formam a proteção constitucional à vida privada, salvaguardando um espaço íntimo, intransponível por intromissões ilícitas externas.